Olá, estamos aqui nos estúdios da RTV Filmes para mais um podcast, Consumo com Doribucô. E hoje eu tenho, é uma honra, é um prazer enorme ter ao meu lado um grande amigo meu, Dr. Guilherme Montoro, especialista em Direito do Trabalho, advogado competente, pessoa séria, e estará conosco batendo papo, comentando situações, comentando casos, e tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Doutor Guilherme. Dori, como é que você está? Tudo bem? Antes de mais nada, eu dizer que eu fiquei lisonjeado pelo você ter me chamado de competente e de uma pessoa séria, mas mais lisonjeado por você ter me chamado de amigo. É, meu amigo, pessoal. Que a honra é toda minha de estar aqui com você. É um prazer muito grande. Eu gosto muito do Guilherme, então eu sou suspeito. E ele tem o dom de explicar e você entender. Como se tivesse uma lousa e ele vai anotando e os alunos vão observando aquilo. Então, ele tem grandes possibilidades de fazer para essa nossa chamada, né, podcast, algo de útil para você. Eu trouxe, para começo de conversa, um caso que foi uma decisão muito interessante. Guilherme, é a primeira vez que a gente ouve falar nisso. O pedestre terá que indenizar o motorista do carro que o atropelou. De uma maneira resumida, isso aconteceu em Cascavel, no Paraná. Nós temos, então, essa decisão já publicado, né, no site Migalha, já foi publicado no Poder Judiciário. De uma maneira, então, resumida, esse pedestre atravessou a avenida sem observar as indicações, a faixa, o local que deveria fazer. Então, com isso, ele ocasionou dano no veículo. Ele quebrou a parte do chamado retrovisor e da seta. Quer dizer, não é comum você ter um caso desse, mas o juiz coloca que os elementos da prova, pelo croquis que foi feito pela polícia, demonstra que o réu efetuava a travessia da estrada em local de tráfego intenso e não observou os deveres de cuidado ao atravessar a via e, de forma desatenta, não teria observado que o autor vinha trafegando em velocidade compatível regularmente na sua mão de direção. Então, com isso, o motorista solicitou reparos, né, ressarcimento do que ele teve que gastar, e o pedestre, que foi atropelado, teve que pagar também R$ 2.430 por danos materiais. Fica a dica para vocês, hoje em dia tem que se tomar muito cuidado, porque se é para você atravessar lá e se atravessa aqui, olha o que aconteceu. O pedestre atropelado teve que pagar os danos que causou no carro. Curioso. E inédito, né? Pensando numa decisão do judiciário. A situação é comum, né? Porque, infelizmente, a todo momento a gente vê pedestre atravessando fora do lugar, atravessando estrada, atravessando avenida, colocando sua vida em risco, né? Não é fácil. Mas o judiciário reconhecer a responsabilidade do pedestre é inédito. É inédito. Eu tive um caso em Mogi das Cruzes há um tempos atrás, em que uma instituição financeira, ela fazia com que aqueles vendedores que ficavam do lado de fora abordassem os consumidores que passavam nas calçadas. Fizemos um trabalho junto com o Ministério Público, o doutor Fernando, com a Guarda Municipal, fizemos uma reunião, trouxemos todos os chamados estabelecimentos que ficavam no calçadão da nossa cidade de Mogi das Cruzes e também na avenida. Houve uma ata de responsabilidade dessas, né, chamadas empresas. Por que nós fizemos isso? Quando eles eram abordados, os clientes, os consumidores, eles ficavam irritados, às vezes eles queriam sair da calçada e eram atropelados com aquela avenida dos bancos, aquela avenida de grande movimento. Uma senhora foi atropelada, graças a Deus não aconteceu, mas era a abordagem que foi feita. E aí o que chegou à conclusão? Pela lei municipal, pela lei do consumidor e por aí afora, o cidadão
do comércio, ele não pode ocupar uma calçada para vender seu produto, ele tem que estar dentro dos limites do estabelecimento. A não ser que ele tenha um quiosque, que ele pagou uma taxa, que ele fique lá do lado de fora, por um período determinado, num local pré-determinado, mas sem ficar andando. Porque você imagina, doutor Guilherme, todo mundo do calçadão, das avenidas, começar a sair, garçom chamando gente, vendedor de sapatos chamando gente, aí vira uma situação difícil você controlar. E eles aceitaram, assinaram um termo, seriam autuados, e graças a Deus a população parou de reclamar, porque eles pararam de abordar dessa maneira, invadindo o espaço público que não era de possibilidade. É que não raramente essas práticas comerciais, né, que as empresas às vezes definem para conseguir ser mais eficazes nas vendas, etc., acabam gerando consequências, seja para o trabalhador, seja para o consumidor final ali, nesse caso, como você contou, né? Mesmo, por exemplo, numa hipótese de quiosque, tem que ter um raio, né, para que eles possam se movimentar máximo, porque senão também bastaria ter um quiosque e eles se espalhariam também de uma maneira a tirar o direito do outro, né? Eu tenho que olhar o efeito cascata dessas decisões que as empresas acabam tomando para conseguir vender, né? Mas eu fui buscar apoio no Ministério Público, na Guarda Municipal, na Prefeitura Municipal, fiscalização. Todos fizemos em conjunto o regramento e os estabelecimentos se surpreenderam, porque nunca ninguém tinha feito isso, mas fizemos, porque senão você não tem limite, você vai ser responsável pela venda, você não tem autorização, então só vai ser multado. Aí o pessoal, quando você fala vai ser multado, o pessoal achou melhor, e o promotor de justiça, ele definiu essa obrigação e foi a partir daquela assinatura acabar com isso. Aí foi um bom exemplo. Mas o senhor estava conversando comigo, antes da gente iniciar o podcast, de alguns casos que envolvem a trabalhadora gestante. Eu achei interessante isso aí. É verdade. As mulheres, né, em geral, que acabam, via de regra, arcando com um peso muito grande de algumas decisões, ou melhor dizendo, até algumas falhas do legislativo, do judiciário, e são colocadas em situações super delicadas. Veja algo que a gente está presenciando agora, né, Dori? Nós temos, né, uma situação de pandemia, porém, nós já temos, por conta da vacinação, uma autorização para que todas as atividades retornem de maneira presencial. Muitas podem ser exercidas de maneira remota, sim, mas outras muitas não podem ser exercidas de maneira remota, né? Veja a empregada doméstica, a garçonete, a recepcionista, e por aí vai. São inúmeras as hipóteses de atividades que não dá para exercer de maneira remota. E aí não tem jeito, precisa ser exercida de maneira presencial. Caso contrário, aquela pessoa fica sem um emprego, não é mesmo? E aí nós tivemos uma lei que saiu esse ano, uma lei muito sucinta, com 2 artigos. Dois artigos. Que não... disciplina não prevê hipóteses, ela apenas traz uma regra que diz: a empregada gestante deve ser afastada do trabalho, ou melhor dizendo, deve ser afastada do trabalho presencial e colocada preferencialmente no trabalho remoto, e sem prejuízo da sua remuneração. Ponto. É basicamente isso, tá? Não necessariamente com essas exatas palavras, mas é basicamente isso. E aí qual que é o efeito prático disso? Todas as gestantes, né, então todas as mulheres gestantes do nosso país não podem trabalhar. E a justificativa é o Covid, tá? Não podem trabalhar. Sem fazer distinção. Se nós estamos falando de uma mulher gestante vacinada com 1 dose, com 2 doses, com 3 doses, uma mulher gestante com uma gravidez de risco ou não, se a atividade dela pode ou não pode ser exercida de maneira remota, a lei não traz absolutamente nada. E aí, por um lado, muito interessante a proteção para a mulher gestante. Eu, por esse ângulo, vejo de maneira louvável. Por outro, coloca a mulher numa posição extremamente frágil, que discrimina, inclusive, a mulher. Veja, no olhar do empregador, qual empresário vai pensar em contratar uma mulher em idade fértil, que pode vir a engravidar ou que já esteja grávida, uma vez que ele sabe que já tem uma lei que obriga ele a colocar ela para trabalhar remoto, e se ela não puder trabalhar remoto, ele tem que pagar a remuneração dela, independente de receber o trabalho em troca.
Aqueles contratos que estavam em andamento geraram ao empregador o ônus de colocar essa empregada em casa, essa trabalhadora em casa, e contratar alguém no lugar. Vamos pegar os exemplos que eu dei, a doméstica, a garçonete, a recepcionista. Ele precisou colocar ela em casa e contratar alguém para colocar no lugar. Quando saiu essa lei, os empregadores até encontraram uma saída para não ter um prejuízo tão grande. E que saída foi essa? Aquela medida provisória que ela estava vigente até pouquíssimo tempo atrás, que previa a possibilidade dos contratos de trabalho serem suspensos, tá? Por um determinado período. Acontece, e aí o que o empregador fazia? Ele suspendia o contrato de trabalho daquela gestante, isso automaticamente gerava a ela um pagamento pelo governo, tá? Do benefício emergencial do governo, tá? E, dependendo do porte da empresa, o empregador completava uma parte. Se a empresa tiver um porte menor, aí está relacionado com faturamento, enfim, aí ele não arca com essa outra parte. Mas a empregada não fica desamparada, fica em casa como a lei prevê, e o empregador consegue contratar alguém para colocar no lugar daquela empregada. Acontece o seguinte, essa medida provisória, ela chegou até a sua data limite, não foi julgada, né? Ela não foi, ela não passou pelo Congresso da maneira como tem que passar, nas duas casas, e ela caiu, ela caducou, ela perdeu a sua vigência. Então todos aqueles contratos de trabalho daquelas empregadas, mulheres, gestantes, que estavam suspensos, a suspensão acabou. Mas elas continuam grávidas. O empregador não pode trazer ela de volta. O empregador precisa manter ela em casa. Ela não pode trabalhar remotamente. Olha. Ele tem que arcar com a remuneração dela. O que muitos empregadores começaram a fazer? E não que isso possa ser feito. Mas o que muitos empregadores começaram a fazer? Dispensar essas empregadas gestantes, porque ele também precisa sobreviver. Veja, esses exemplos que eu dei, vamos pegar o da garçonete mais uma vez. Nós estamos falando de um setor que sofreu muito com a pandemia. Ficou fechado, os restaurantes ficaram fechados, os bares ficaram fechados. Os empregadores estão sofrendo para conseguir, né, retomar suas atividades. E aí você tem vários direitos colocados aí que colocam todo mundo numa situação muito delicada. Mas a mulher, mais uma vez, numa situação muito frágil, onde ela acaba não sendo a opção para uma contratação. Se ela está trabalhando, ela é a primeira opção para ser dispensado. Ah, mas ela não tem estabilidade? Tem, mas o empregador vai lá e indeniza essa estabilidade. Discute-se se pode ou não, mas aí é uma outra questão. Mas fato é que a mulher ela acaba ficando realmente numa situação extremamente frágil. E isso é triste, porque, na verdade, se você tivesse um regramento diferente ali naquela legislação que trouxe esse benefício para a trabalhadora, ou então o governo arcasse com isso. Aliás, até, atenção, empresas, já tivemos casos levados ao judiciário por empresas, tá, pedindo para que seja reconhecido o pagamento destas empregadas gestantes como se fosse o pagamento dos salários durante já o período de licença maternidade. Porque, Dori, diferente das demais hipóteses que o empregado ou a empregada se afasta pelo INSS, onde o benefício é pago pelo INSS, a gestante, quando ela entra no auxílio maternidade, né, na licença maternidade, como é que funciona? O empregador continua pagando o salário, o empregador empresa, ele continua pagando o salário da trabalhadora. E aí o que ele faz? Quando ele tem que recolher o imposto dele, de toda a empresa, o INSS lá que ele tem que recolher da empresa, ele abate o custo desse salário lá daquela guia. Tá? Então é uma única hipótese que o pagamento é feito direto pelo empregador para a empregada, mesmo ela estando em licença maternidade, acolhida pelo INSS. E aí o que algumas empresas já fizeram? Pediram para que esses pagamentos destas remunerações para aquela empregada gestante que está em casa, mesmo antes dela entrar no período da licença, ela está lá no primeiro mês de gestação, ela não entrou no período da licença maternidade, eles pediram judicialmente para que seja reconhecido aquele pagamento como pagamento equiparado ao da licença e que, portanto, possa ser compensado com o INSS pago mensalmente. Por quê? A lei diz que a trabalhadora gestante deve ser afastada do trabalho presencial sem prejuízo da sua remuneração. Aí a beleza do direito que eu sempre digo, né? Não diz quem vai pagar a remuneração, é sem prejuízo da remuneração.
Ora, não foi o governo que instituiu essa previsão? Então, o governo deve arcar com esse pagamento. Por que só o empregador absorve esse prejuízo, digamos assim, de ter uma pessoa sem trabalhar em casa, ou seja, sem receber o trabalho dela e pagando pelo trabalho? Então já começaram a ter algumas decisões, é claro que é algo muito, muito recente, mas é importante as empresas, principalmente empresas que empregam muitas mulheres, e tem muitos casos de gestantes que estão afastadas sem trabalhar por conta dessa legislação, avaliar essa hipótese, né, de verificar se não é o caso de ingressar com uma medida judicial para pedir para que o governo, ou seja, para que e é um arque dessa maneira como eu falei, né, ou seja, aquilo que eu estou pagando para minha empregada que está em casa, eu possa compensar dos meus recolhimentos mensais. Falei bastante, né, Dori? Não, mas é interessante porque às vezes você pensa assim, quem que bolou essa lei? Dá a impressão que são pessoas técnicas, são pessoas curiosas. É um assunto que você não tem que julgar. A lei está lá para ser cumprida. Então, às vezes, você fica com algumas leis realmente difíceis de você se adaptar. E agora, nessa época da pandemia, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas eu posso fazer isso? Isso aí é obrigado? Isso aí não é obrigado? E eu lembro, na questão da relação de consumo, tem um artigo, que é o artigo 6º, que diz que, por questões de fatores supervenientes, você poderá modificar as chamadas cláusulas contratuais. O que é isso? A pandemia veio mudar o mundo. Não tem contrato, não tem decreto, não tem lei, não tem nada, não existia nada que previsse isso. Então aí surgiu o fator superveniente. Tudo tem que ser conciliado, negociado, conversado, adaptado, para poder você seguir avante. Quando ela surgiu em março de 2019, vai durar 15 dias, 20 dias, vamos fazer o carnaval, vamos fazer isso, mas aquilo. Olha, nós já estamos há 1 ano e uns 7 meses de pandemia, não vislumbro ainda um final desse ano. Há uma guerra de vacinas, a variante Delta surgindo, então você tem que pensar realmente o que eu vou fazer com o meu pessoal, com o meu funcionário, com o meu trabalhador, que ele precisa ganhar, eu também preciso ganhar, e nós não podemos ser prejudicados, nem o comerciante, nem o consumidor. Sem dúvida. Agora, a verdade é que aquele empregador que aceitou o golpe, né, que olhou para frente, se modernizou, esse estava mais preparado para aguentar esse tipo de situações. Foi como a gente falou, tem casos que não tem como mudar, não tem o que fazer, tem que ser presencial mesmo e tal, mas teve muita coisa que foi adaptada e o empregador conseguiu superar e passar pelaquela dificuldade. Mas eu quis tocar realmente nesse ponto. É bem delicado, né? E você deve ter visto um vídeo de gozação que fizeram de uma diarista, uma faxineira diarista, dando orientação para a dona de casa. Você assistiu isso? Trabalhando em home office. Em home office. A senhora pega aquele pano que está na prateleira tal, a senhora põe no balde, e ela dando orientação. E se todo mundo faz home office, eu também posso fazer. Exato. E a dona de casa fazendo o serviço dela. É justamente a pergunta que surgiu muito para mim. Eu recebi muita pergunta de pessoas físicas mesmo, de clientes nossos, do escritório e tudo, que tinha lá sua empregada doméstica, sua babá, falando, e agora, como é que eu faço para trabalhar home office? Ela faz um vídeo comigo e me explica como é que eu troco a fralda, como é que eu lavo a louça, né? E aí acabou virando uma brincadeira, um assunto sério, mas acabou realmente virando uma brincadeira. O brasileiro, ele tem a capacidade de fazer vídeos, né? Memes, né? Essa situação. Agora, outra coisa que aconteceu também esses dias, o doutor Guilherme e eu estamos conversando, pessoal, um banco foi obrigado a indenizar a sua funcionária, uma gerente funcionária, né? Subgerente, porque o gerente geral solicitou de uma maneira impositiva que ela usasse roupas mais sensuais e mais maquiagem para que ela se tornasse atraente aos olhos, né, para atrair clientes e esses clientes aplicassem no banco e aumentasse a fatura, né, a chamada comissionamento. Ela se sentiu mal, ela entrou com uma ação e realmente o banco foi obrigado a pagar R$50 mil de indenização. Saiu essa semana. Eu vi essa decisão. 50 é pouco, né, Dori? É que agora, com aquela reforma trabalhista que a gente teve em 2017,
ainda discute-se se pode ou se não pode, mas a verdade é que a lei trouxe uma espécie de uma tabela para aplicar essas indenizações, né? Mas, mais uma vez, né, não estamos no mês da mulher, não estamos em março, mas estamos falando hoje de como é que as mulheres acabam sofrendo nessas relações. Veja que absurdo você ter uma situação como essa, onde aquela empregada, provavelmente ela foi contratada por conta da sua aparência, né, e não foi avaliada a sua questão técnica, e ela, inclusive, foi de maneira impositiva colocada nessa situação de vestimenta mais inadequada, mas que poderia ajudar o investimento, enfim, e isso comprovadamente no judiciário, sem dúvida nenhuma, tem que gerar o direito de indenização. Nós não estamos falando de um assédio sexual propriamente dito, mas estamos falando de uma maneira de assediar que tem que ter a contraprestação e indenização. Aliás, esse tema assédio moral, assédio sexual nas empresas é um tema que o Dr. Guilherme vai, por certo, retornar para a gente desenvolver. Nós já fizemos em conjunto várias e várias palestras mostrando casos super estranhos, curiosos, difíceis, desagradáveis, e vamos trazer para vocês sobre isso. O que é que pode acontecer quando você pensa que você está exigindo metas e, na verdade, você está colocando a pessoa numa situação de dificuldade. Eu fui avisado aqui pela nossa produção, o Super Léo, que nós estamos já no finalzinho. Quanto tempo nós temos, doutor Léo? 4 minutos. Temos vários casos. Para comentar sobre se você não tomar a vacina no seu plantão, na sua idade, na sua escala, já existem decisões que o empregador pode até demitir você, porque você está se recusando a se proteger e também colocando em risco a vida dos outros, não é isso? Perfeito. É que quando a gente começa a conversar, Dori, é sem fim, né? Eu nem percebi que o tempo tinha passado nem tão eu, rápido. Só que o Dr. Léo que me avisou. Se você me der o prazer de voltar, eu quero conversar com você sobre isso, porque, de fato, é outro tema muito polêmico e muito atual. Ou seja, se recusar a tomar a vacina pode gerar justa causa, sim ou não? O empregador, para contratar o empregado, ele pode exigir a carteira de vacinação para comprovar? Mas isso, a gente vai precisar de tempo para conversar. Pessoal de casa, então já fica anotado, eu vou falar com quem manda aqui nesse negócio todo, que é o Theo, que nós vamos voltar a fazer essa questão. E para encerrar uma situação, me pediram para contar um caso, doutor Guilherme, não é nada pornográfico, mas é um produto erótico que a pessoa comprou. Ele comprou, está até publicado num jornais da cidade de Mogi, uns tempos atrás, comprou uma vagina mecânica, um aparelho de vagina mecânica. E apareceu na minha sala para reclamar do funcionamento. E sentou ali na frente, pôs a caixa na mesa, mostrou a caixa, olhei o aparelho, o que aconteceu com o aparelho? Eu comprei, fazia tempo, eu estou sozinho, 7 meses, e eu queria muito usar. Quando chegou, eu já comecei a usar, e isso precisa ver, queimou meu pingolim inteiro, o senhor precisa ver como é que está. Eu falei, não quero ver nada, eu acredito no que o senhor está falando, não vou ver isso, mas vou perguntar, dentro da área do direito, o senhor leu o manual de instrução? Não. O senhor tem o termo de garantia? Não. O senhor procurou assistência técnica? Não. Meu amigo, como é que você compra um aparelho que está lá sem ler nada, o senhor só tem um pingolim? O senhor tem diversos dedos, mas um pingolim. E o senhor coloca dentro desse aparelho? E se fosse uma máquina de fatiar salame, ou se fosse uma máquina de pregar botão? Quer dizer, o senhor está errado, o senhor não pode fazer isso. E deixa eu ver aí, mostra para mim. Abriu o manual de instrução, doutor Guilherme, estava escrito lá. Atenção, uso na energia elétrica, máximo 5 minutos. Uso nas baterias, máximo 10 minutos. O senhor pôs bateria, pilha? Não. Quanto tempo o senhor ficou? Uns 15, 20 minutos. Estava muito necessitado. Falei, meu amigo, dá licença, vai procurar um médico, o senhor está totalmente errado. Gente de casa, por favor, quando você comprar alguma coisa, leia o manual de instrução antes para ver se adapta. Quando você receber, faça um teste. Mas não, nesse caso, uma vagina mecânica, você faz um teste com o seu pingolim. Você põe qualquer troço lá para ver se funciona. Então, uma reclamação não procedente,
não fundamentada e que a pessoa do consumidor estava errada. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje, do podcast. Agradeço a presença do Dr. Guilherme. Já está, então, convidado. Nós já temos os temas tomar vacina ou não, isso, perco o emprego ou não, e assédio moral, assédio sexual, também dentro da área de trabalho, da área do consumidor. Muito obrigado, Dr. Guilherme. Eu que agradeço, Dori, como sempre, é muito bom conversar com você, fazia tempo que eu não te via. É verdade, é verdade. Fiquei ainda mais feliz em te ver, pessoalmente. E já está aceito o convite. Está combinado. Na hora que você me chamar, eu estou de volta. Eu vou perguntar para quem manda, o Dr. Theo, e ele vai falar para a gente quando é que a gente volta. Então, tá Pessoal bom. de casa, um abraço e até o próximo podcast, se Deus quiser. Um abraço.